Diz assim, palavra de Deus, João 17, a partir do 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela a verdade. Agora veja como Jesus orou por você especificamente. Verso de número 20. A minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados a uma plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Jesus conclui a sua oração dizendo: eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela se revele à nossa mente, ao nosso coração. Transforma-nos, nos faz pessoas mais parecidas com Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Espírito Santo produza essa mudança sobrenatural, que vem dos céus e atinge o ser humano e faz uma nova criatura. Em nome do Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que a tua palavra seja água viva, e molhe e regue o solo que às vezes é árido do nosso coração. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Campanha de Natal. Estamos no terceiro domingo desta campanha. E nós estamos buscando, dentro da palavra de Deus, compreender o significado do que é o Natal. Nós vivemos num lado do mundo, o Ocidente, onde a cultura diz pra gente que o Natal é você consumir coisas nas lojas. A cultura mudou até a música. A música que nós cantávamos como geração de cristãos, eis os pastores, ou músicas que falam sobre o nascimento de Jesus, passaram a ser a música dos Beatles, Então é Natal, gravado pela Simone no Brasil. Muitas coisas se perderam, o espírito familiar, o abraço, o aconchego, o pedido de perdão. E nós estamos, a partir da palavra de Deus e das mensagens pregadas nesses domingos, tentando entender qual o significado de Jesus Cristo ter nascido. Natal significa
que Deus visitou o nosso mundo através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. No primeiro domingo nós vimos que a vinda de Jesus, ela esclareceu o que é adoração. E é por isso que nós vimos, adoração é a sua vida refletir a glória de Deus. Quando os pastores, há 2000 anos atrás, e os sábios, ouviram dizer que Jesus nasceu, eles foram para lá e adoraram a Jesus. E adoraram a Ele com os seus presentes, com a sua vida, com o seu tempo. Então, o fato de Jesus nascer deve provocar no ser humano um senso de que Deus nos visitou através do nascimento de Jesus. E a nossa vida deve ser uma vida em que tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, deve trazer glória a Deus. O nosso trabalho deve glorificar a Deus. O nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos devem glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos deve trazer glória ao nome de Deus. No segundo domingo nós vimos que o nascimento de Jesus também foi um sinal de que assim como ele cresceu em estatura, em sabedoria e graça, nós, os seus discípulos, devemos crescer também. Deus espera que você cresça. Deus espera que você esteja melhor a semana que vem, melhor espiritualmente, melhor intelectualmente. Inclusive, Deus espera que você leia os evangelhos. Deus espera que você seja mais generoso. Deus espera que você seja mais misericordioso. Isso é crescer, isso é edificação. Deus espera que você cresça. E nós usamos uma espécie de 10 mandamentos da vida de Paulo. Paulo olha para Jesus e fala assim: olha, imitem a mim como eu estou imitando o mestre. E ele faz lá 10 enunciados. Ou seja, aprenda a não vingar-se, você está crescendo. Aprenda a ser mais generoso, você está crescendo. Honre a Deus sobre todas as coisas, você está crescendo. E hoje, terceiro domingo, nós estamos diante desse tema do nosso culto. Comunhão, só pode haver vida no corpo de Cristo. E eu queria lhes falar em alguns minutos, e depois nós vamos cear, o poder da comunhão. O Natal, Jesus e o poder da comunhão. E a primeira coisa que eu quero começar essa mensagem é dizendo que nós amamos e servimos a um Deus que, embora não precisando de nada e de ninguém, Deus é completo, Deus é pleno, Deus não sente falta de nada, mas esta é a notícia escandalosa do Evangelho. Mesmo Deus não precisando de nada, Ele resolveu criar seres humanos para amá-los e ser amado por eles. Isso é o Evangelho, é a boa notícia. Deus amou o mundo e criou seres humanos à sua imagem para que fosse amado por eles, e Deus mesmo os amaria. Então eu e você somos uma espécie de paradoxo em relação a Deus. Primeiro, em relação a Deus, a nossa santidade é zero. Nós jamais vamos ter um nível de santidade que nos permitiria chegar perto de Deus. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus é que nos torna possível a gente se relacionar com Deus. É por isso que a gente precisa ser salvo. Ser salvo é você ser colocado numa posição espiritual e moral que você pode se relacionar com Deus em amor e ser chamado de filho e por Ele, e você chamá-lo de Pai. Jesus Cristo falou assim: quando vocês orarem, orem assim: Abba Pai, meu paizinho querido, meu papai. É assim que a gente deve se relacionar com Deus. E Deus, nesse movimento de amor e graça, Ele chama primeiro Abraão, e a primeira força da comunhão que eu queria que você percebesse nessa noite. Olha a força da comunhão, da amizade de Deus com um homem chamado Abraão. Deus sempre quis ter uma família. E quando Deus quis formar uma família, Ele chamou um homem chamado Abraão.
Perceba que antes de Abraão, na história da fé, nós temos 2 desastres em termos de comunhão. Tem, na verdade, uma descomunhão. O primeiro desastre é Adão e a descendência de Caim. Eles não conseguem amar a Deus de verdade. Eles pecam contra Deus. Aí vem a geração de Noé. Gênesis 6. Parece que o mundo poderia melhorar. Deus quer estabelecer uma comunhão, mas a família de Noé não vai bem. Os descendentes de Noé não vão bem. E tudo isso termina na Torre de Babel, Gênesis 11. Uma descomunhão. Mas então Deus interfere na história e fala assim: agora sou eu que vou ser o protagonista dessa comunhão. Então Deus chama um homem chamado Abraão. E interessante, quando nós lemos Gênesis 12, Deus fala assim para Abraão: Abraão, eu sou um único Deus. Eu quero que você abandone os seus antigos relacionamentos. Eu quero inclusive que você abandone a sua terra antiga, a sua cultura antiga. E você, a partir de hoje, vai ser o meu amigo. Nós vamos andar juntos. Nós vamos estabelecer um vínculo de vida que a coisa mais importante que vai acontecer na sua vida será eu. E você vai ver como isso vai valer a pena, porque em ti, Abraão, eu vou constituir um povo. E desse povo eu vou trazer uma criança, o descendente de Abraão. E desse descendente, através dele, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra inclui a minha família, a sua família, a família de todos nós aqui. Você pode agradecer a Deus por isso? Então diga assim: Senhor Jesus, obrigado, porque há milhares de anos atrás, o Senhor resolveu me abençoar na bênção que estava em Abraão. Essa é a primeira força da comunhão. Nós fazemos parte da descendência de um homem chamado Abraão, sobre quem Deus colocou a bênção. Que bênção? De ser abençoada todas as famílias da terra. Essa é a primeira grande informação. Mas você conhece a história bíblica e sabe que Abraão não foi tão fiel a Deus como poderia. A gente sabe que o filho de Abraão, Isaque, também não foi um grande exemplo moral. E Jacó? Jacó, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o nome dele já incluía um sobrenome, Jacó o enganador. Também não é um grande exemplo moral. Mas a promessa de Deus era que da descendência de Abraão, Deus suscitaria um rei segundo o seu coração, um rei que ia levar adiante essa promessa. Quem é esse rei? Davi. Em Davi nós encontramos Deus chamando agora não um homem apenas como Abraão para uma amizade, mas Deus coloca sobre Davi o rei uma autoridade, um poder para governar um povo conforme a lei de Deus, e diz para Davi assim: Davi, eu vou ser responsável pela sua descendência. Da sua descendência vai nascer um cujo reino não terá fim. E portanto, Davi, o seu reino e o do seu descendente será um reinado eterno. Olha que promessa. Abraão andou com Deus e Deus prometeu a ele não só formar um povo, mas abençoar a partir dele todas as famílias da terra. Poder da comunhão. Agora olha para Davi, Deus o escolhe como rei de Israel e diz assim: Davi, eu vou garantir a minha aliança com você. Da sua descendência virá um rei cujo reino será eterno e ele será o salvador da humanidade. Na promessa de Deus a Davi, na comunhão de Deus a Davi, há um rei que é o nosso rei, e que nós nos tornamos parte dessa bênção também, que não acompanha só Abraão, acompanha Davi, e é por isso que eu e você somos irmãos na fé de Abraão e de Davi, e todos nós estamos incluídos na promessa de Deus, amém, gente? Então diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque lá em Davi, o Senhor formou uma comunhão tão íntima,
que essa bênção sobre ele e a sua descendência atinja a mim hoje aqui, eu e a minha família. Você entendeu isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Deus tem amado você ao longo da história. O poder da comunhão. Mas olha o que acontece no ápice da história, há 2000 anos atrás. Nasce uma criança. Quem é essa criança? Essa criança é Jesus Cristo, filho de Maria, filho de José. E ele nasce numa cidadezinha chamada Belém. E depois ele cresce numa outra cidadezinha chamada Nazaré. Quando ele tem por volta de 28, 30 anos, ele começa a morar numa cidade de Cafarnaum. E cada uma dessas cidades foram preditas pelos profetas. Cada um dos detalhes da vida de Jesus foram conhecidos e descritos nas Escrituras. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver agora o poder da comunhão muito além do que foi Abraão com Deus. Muito além do que foi Davi com Deus. Em Jesus Cristo, nós vemos aquele que foi prometido descendência de Abraão. Jesus Cristo é descrito na Bíblia Sagrada como o filho de Abraão, como perfeito israelita. Até hoje os judeus, eles consideram Abraão seu pai. Mas nem de longe Abraão pode ser o grande exemplo moral do mundo. Eu não sei se você sabe, mas se você passar a ler a sua Bíblia, se o Abraão foi grande exemplo de fé para nós, com seu filho Isaque, ele deu umas pisadas na bola enorme. Se você acha que você é pior que Abraão, talvez você se anime com o que eu vou dizer. Se você não vendeu a sua mulher 2 vezes, você está um pouquinho na frente de Abraão, porque ele fez isso. Entendeu o que eu disse aqui? Então, a Bíblia não está olhando para Abraão e para Davi como grandes exemplos de pessoas que foram a sua posição moral e espiritual que tornou eles amigos de Deus. Se você acha que você é muito pior do que Davi, Davi numa situação só, ele cometeu um adultério seguido de um homicídio. Eu acho que você não fez isso ainda. Eu espero em nome de Jesus que você não tenha feito isso ainda. Portanto, você tem chance. O que eu estou dizendo é que esses homens, eles foram segundo o coração de Deus e foram amigos de Deus porque eles tinham um coração ensinável. Sabe o que é o coração ensinável? É aquele coração que diante da sua falha, do seu erro, da sua limitação, eles se voltam para Deus e falam: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso da tua graça, do teu perdão e da tua misericórdia. Quando nós fazemos isso, Deus nos acolhe em amor e fala assim: eu já dei o meu filho, esse preço eu já paguei, vem de novo para a reconciliação da minha casa, da minha família, da minha comunhão. Amém, gente? Agora, quem é Jesus? Olha o poder da comunhão. Jesus é aquele com quem a comunhão com Deus é uma coisa plena. Em Jesus nós vemos uma vida normal, mas não uma vida comum. Jesus vive entre os pescadores, ele anda com as pessoas que têm dificuldade na sociedade. Ele se junta não com os maiorais, mas com as pessoas mais necessitadas. Uma vida absolutamente normal, mas não comum. Por que não comum? Porque é extraordinária. Onde ele estava dizendo assim: você está cego, você não está enxergando a vida? Então eu vou no nome, ou no poder que há no meu nome, você agora vai ver as realidades da vida. Deus visitou os teus olhos, Deus visitou as suas vidas, vem para a luz de Deus. É isso que ele fazia. Ele via uma mulher prostituída, vendendo a vida, vendendo o corpo, ele olhava para ela e falava assim: olha, onde estão os teus acusadores? Já foram embora? Eu também não vou te acusar. Vai e não peques mais. Não jogue a sua vida fora, venha viver a vida de verdade. A luz é colocada sobre a escuridão da vida da mulher. Quem é Jesus? Jesus é aquele para quem Deus olha no batismo
coisa que não falou para Abraão, coisa que não falou para Davi, mas Deus olha para Jesus, o seu filho, no batismo de João, e diz assim: este é o meu filho amado. Sabe por quê? Porque tudo que ele faz me traz grande alegria. Você pode levantar sua mão direita comigo e falar: Senhor Jesus, como eu gostaria de ouvir isso do Senhor. Me enche do teu Espírito, para que a minha vida te traga grande alegria. Há um outro episódio na Bíblia Sagrada, Monte da Transfiguração. Jesus está lá e algo sobrenatural acontece. Moisés e Elias estão também, de alguma forma ali, os dois dos maiores profetas da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. E quando eles ouvem a voz de Deus falando, qual é a voz de Deus? Este é o meu filho. Elias e Moisés, leis e profetas, ouviam: ele faz exatamente o que eu quero que o ser humano faça. Já pensou a gente ouvir isso de Deus? Jesus é o perfeito israelita, é o perfeito ser humano, porque ele tinha paixão pela palavra do Pai. Ele estava em tentação, ele mostrava a palavra de Deus para o maligno. Ele estava em dificuldade, ele ia orar, uma vida sob oração. Quando ele estava em momentos de dificuldade, ele tinha o poder do Espírito enchendo a vida dele, empoderando a vida dele, gerando nele um poder espiritual para vencer todas as dificuldades da vida pelas quais ele passou e pelas quais eu e você passamos. Isso quer dizer que nós precisamos olhar para o poder da comunhão que havia entre Jesus e o Pai, para que nós tenhamos a bênção, o cuidado e a provisão de Deus em 2019. Amém, gente? Se você puder, diga assim comigo, com a sua mão levantada: Senhor Jesus, a tua bênção pode estar comigo, eu sei disso. O Senhor quer me abençoar, mas para isso eu preciso te obedecer, amar a tua palavra e viver sobre oração no poder do Espírito Santo. Amém, gente? O que nós fizemos aqui agora não é um misticismo. Nós estamos lembrando você que a sua vida precisa ser consagrada ao Senhor no ano de 2019. Que o teu corpo não é seu. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, ele não pode ser usado de qualquer forma. Ele tem que ser usado com cuidado, com pureza. Não deixe se escravizar pelas ofertas do mundo. Talvez você em 2018 tenha pensado assim: pastor, eu dei a possibilidade de o meu corpo não ser um templo do Espírito Santo. Talvez Deus não tenha olhado para o meu corpo e o seu corpo e a forma como nós usamos o nosso lazer, a nossa sexualidade, os nossos prazeres. Talvez Deus não tenha sorrido para a gente. Mas eu queria dizer que você pode mudar essa situação se você tiver um coração ensinável. Deus não abandona aqueles que se voltam para Ele com um coração contrito e arrependido. Amém, gente? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, ela se torna um espelho para a gente ser igreja. O que é ser igreja? Ser igreja é imitar Jesus como um corpo. Por isso que nós somos chamados o corpo de Cristo. Eu não sei qual parte você é do corpo de Cristo, mas há algo que você pode e deve fazer. O poder da comunhão existe quando a Ana usa os seus dons, quando o Diogo usa os seus dons, quando a Iraci usa os seus dons. E quando alguém deixa de usar os seus dons, o corpo de Cristo não fica pleno. Como é que nós vivemos essa realidade da comunhão em 2018? Deus olhou para você e ficou sorridente e alegre, dizendo assim: você fez parte importante do corpo do meu filho. Eu te dei dons, você usou. Eu te dei tempo, você usou. Eu te dei recursos, você utilizou. Eu estou muito contente com a sua vida. Será que Deus falou disso de nós em testemunho em 2018? Se não falou,
2019 é a hora e o momento de Deus sorrir para a nossa vida como o corpo de Cristo. Amém, gente? O que é ser corpo de Cristo e viver o poder da comunhão da igreja e do reino de Deus? É o quarto ensinamento dessa noite. É viver uma realidade que nenhum lugar do mundo pode viver. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja não estou dizendo só essas paredes, eu estou dizendo as pessoas que se reúnem aqui na comunidade Atos, as pessoas que se reúnem em São Paulo, no mundo inteiro. A igreja de Deus, pessoas reunidas, pode não ser o lugar mais bonito, nem o lugar mais cheiroso, nem o lugar mais fácil de convivência, mas é o único lugar onde a presença do Espírito Santo se manifesta e se derrama sobre nós. A igreja de Jesus, ela está expressa na história desde muito tempo atrás. Olha para a arca de Noé. O que foi a arca de Noé? Um barco que todo mundo zombava dele. Eu acho uma das expressões mais belas da igreja. A igreja é a arca de Noé. Quando a arca estava sendo construída, quando Noé estava com seus filhos construindo, todo mundo zombava dele. Os cristãos não são zombados hoje em dia? Esse negócio de você ser fiel à sua mulher, ninguém mais é. Esse negócio de você ser generoso, de você entregar os dízimos, ninguém mais faz isso. Pois é, isso não é novo. Na história, sempre quem serviu a Deus teve hostilidade e oposição. As pessoas olhavam para Noé e falavam assim: Noé, você está construindo um barco? Aqui na nossa região nem tem mar, nem chove direito. Para que esse barco? Mas nós precisamos lembrar que a arca de Noé é um símbolo de salvação e da igreja. Quando as chuvas vieram, quando as águas subiram, e a arca começou a flutuar, e as pessoas que zombaram de Noé e dos seus filhos começaram a morrer no dilúvio, quando eles olharam para a arca, algumas coisas ficaram reveladas. Primeiro, imagina uma arca com uma multidão de animais. Primeira pergunta: a arca era o lugar mais cheiroso para se viver? Pois é, a igreja de Jesus também não é. Nem sempre a gente está com um cheiro espiritual agradável, é verdade ou não é, gente? Nossa, você não vai cheirar alguém aí hoje não, né? Pode ser que não esteja bom. O nosso cheiro moral, às vezes, também não é muito bom. Mas é o único lugar que, se você não estiver dentro, você não estará salvo. A igreja, o lugar é o único que, se você não estiver dentro dela, você está fora. E fora é morrer no dilúvio, amém, gente? A igreja também é como a arca. Você acha que um casal de animal de cada espécie ali dentro tinha muito lugar para todo mundo? Você acha que a girafa dava uma triscadinha no elefante ou não, gente? Com aquele pescoção todo. O que você acha? A tromba do elefante ficava confortável ali, Duda? Não ficava. É igual a gente nos relacionamentos. Não tem hora que um fala mais do que devia? Tem ou não tem, gente? Ou nessa igreja aqui nossa não tem isso? A gente já está quase anjinhos assim. Não tem hora que um irmão fala uma palavra meio atravessada para a gente, que a gente não gosta? Não tem hora que um irmão não entende muito bem a gente? Tem. A igreja é a arca. Não tem muito lugar, não tem muito espaço. O cheiro não é bom, mas é o único lugar que você vai estar livre do dilúvio. Amém, gente? Levanta sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, não deixa eu sair da arca. É apertado. Nem sempre o cheiro é bom. Nem sempre eu tenho o meu espaço todo. Mas é o único lugar onde eu estou a salvo do dilúvio. A igreja de Deus é o único lugar na terra onde o rico pode sentar perto do pobre. Nas outras sociedades, o rico tem o seu clube. O pobre não tem clube. O pobre tem, sei lá, um churrasco na laje, não sei. O que a gente poderia falar? Tem as suas formas de alegria. Mas a igreja é um lugar muito especial. Se a gente olhar aqui hoje, olha, a gente tem brancos,
negros, gente meio asiático, a gente tem nordestino, tem nordestino aqui, por exemplo? Gente da Bahia, tem? Do Piauí? Não, do Piauí tem, aqui um bocado de gente. Do Maranhão tem? Tem gente de tudo que é lugar. Tem gente do sul, e a gente se junta aqui. Tem gente que é doutor, tem gente que é pós-doutor, tem gente que completou primário agora, e nós nos aprendemos a amar, porque a nossa identidade está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é igreja, é a beleza para o mundo, é o poder da comunhão, onde no nome de Jesus nós nos juntamos, e a presença e o poder do Espírito Santo se revela em nós. Amém, gente? Eu vou terminar essa mensagem, mas queria que você fizesse também uma declaração ao Senhor. Levanta sua mão direita comigo e diga assim: Senhor Jesus, me ajuda a entender o poder da comunhão da igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu tenho uma função nesse corpo. Eu tenho uma missão nesse corpo. E a vinda de Jesus, o Natal, é a mensagem de que eu faço parte desse corpo. E Deus me ama, porque Jesus Cristo veio, nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou. E com Ele eu ganhei a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê nessa palavra? Viva ela, aplauda o Senhor. Dê testemunho, é Natal. Jesus Cristo veio para que todo ser humano tivesse oportunidade.